Conhecimento é poder. Francis Bacon. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos, dá aquela curtida. Francis Bacon é um filósofo britânico que nasceu em 1561 e morreu em 1626. Francis Bacon pode ser considerado o primeiro filósofo empírico. Primeiro lá do empirismo britânico. Aí você vai perguntar o que é empirismo? Rodra, nunca ouvi falar essa palavra. Empirismo é o ramo da filosofia e agora posteriormente da ciência que vai estudar o mundo físico, que vai estudar os fenômenos através da experiência. Então aquilo que eu posso fazer um experimento, basicamente é isso que é o empirismo. Na época de Francis Bacon estava tendo uma grande briga. Vocês lembram lá no Maquiavel? Se você não viu o vídeo do Maquiavel ainda, eu vou deixar aqui nos cards para você o videozinho do Maquiavel, em que a grande discussão vai ser religião e política. Na época de Francis Bacon, o grande problema era ciência e religião. Até que ponto a religião tem autonomia para dizer o que é científico e o que é real? Nós podemos perguntar, mas o que uma conversa do século XVI tem a ver com os dias atuais? Olha ao nosso redor. Você acha que hoje a religião ou os pensamentos religiosos eles estão ditando o que é no mundo natural? Você acha, por exemplo, que nos dias atuais a religião está ditando o que é ciência, o que não é ciência, o que é fato científico e o que não é fato científico? Se nós trouxermos a nossa atenção para os dias atuais, nós vamos perceber que a conversa com Francis Bacon ela ainda é muito atual, porque apesar de quase 600 anos depois de Francis Bacon ali, nós ainda não aprendemos muito bem o que é religião, qual é o papel da religião e qual é o papel da ciência. Da mesma forma que política e religião muitas vezes é uma mistura desastrosa, ciência e religião também são misturas desastrosas. Por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho de Francis Bacon. Francis Bacon vai dizer o seguinte, que nós devemos fundar o nosso conhecimento, aquilo que você tem acesso à realidade, aquilo que você conhece, não deve ser baseado em religião, porque a religião ela tem uma função distinta. Quando nós chegarmos no Immanuel Kant, nós vamos perceber exatamente essa divisão do que é possível se experimentar através da religião e do que não é possível. Mas Francis Bacon vai dizer o seguinte, que nós não devemos trazer a explicação do mundo físico através da religião, porque a religião ela tem uma função diferente da ciência. A ciência trabalha com fatos, a ciência trabalha com experimentos. Já a religião vai trabalhar com uma gama completamente diferente, uma abordagem muito distinta. Então, por exemplo, se você deve tomar vacina ou não, isso deve ser um fato científico ou um fato religioso. Fica aí para você o questionamento. A Terra é plana ou não? Nós devemos buscar a resposta na ciência ou na religião. Qual a natureza de Deus? Isso é uma pergunta científica ou uma pergunta religiosa? O que é a fé? É uma pergunta religiosa ou uma pergunta científica? Toda vez que nós misturamos essas duas categorias, nós ficamos perdidos em como vemos o mundo. Francis Bacon vai dizer que conhecimento é poder. Toda vez que você tem conhecimento sobre alguma coisa, você tem a possibilidade de mudá-la. E de acordo com Francis Bacon, nós devemos ver o mundo através do olhar empírico, através do olhar científico, porque é a ciência que vai nos levar a conhecer as coisas ao nosso redor. Religião tem uma outra função. Francis Bacon vai dizer que toda vez que nós temos o conhecimento, ele é um instrumento de autonomia humana, para nos libertar das nossas crendices, da superstição e para nos libertar de pensamentos ainda arcaicos. Imagina se Francis Bacon tivesse hoje aqui entre nós. Como você acha que ele veria a nossa situação atual? Eu digo em situação mundial realmente. Você acha que ele pensaria, pois é, meus amigos aprenderam a lição entre religião e ciência ou nós ainda não aprendemos? Eu sei que toda vez que nós falamos de religião é sempre um tópico muito sensível, porque são coisas que mexem com a nossa fé, com a nossa crença, com a forma como nós fomos criados e muitas vezes nós pensamos, não se deve discutir religião, lembra religião, política e futebol? Nós já discutimos política,
Hoje vamos conversar um pouquinho sobre religião e talvez conversaremos sobre futebol. Religião sim se discute quando tem respeito, quando você está aberto a conversar, quando você está aberto a ouvir o que o outro tem a dizer e quando você começa a colocar os limites. Francis Bacon vai dizer que nós temos vários ídolos, ele vai chamar de ídolos, porque vem no sentido coisas que nos seduzem e que temporariamente abaixa a nossa guarda, abaixa a nossa reflexão. Por exemplo, se você está apaixonado, provavelmente você não vê defeitos na outra pessoa, você não vê falhas, ou seja, o amor é uma forma também, a gente pode colocar o amor como um ídolo, uma forma de temporariamente abaixar as nossas visões para algumas coisas. E depois, quando termina o relacionamento, a gente olha para trás e fala, não acredito que eu fiz tudo isso. Não é mais ou menos assim que a gente acaba fazendo? Francis Bacon vai dizer que existem alguns ídolos que vão nebular a nossa mente. Alguns ídolos que vai fazer com que você não chegue à verdade, mas que você tenha um falso conhecimento, que é o que ele vai chamar de ídolos. Então Francis Bacon colocou ali 4 ídolos principais que vão contribuir para que você não chegue até a verdade. Então eu vou explicar para você todos os ídolos e você vai fazer uma resposta honesta com você mesmo e se pergunte se você tem um ídolo desse na sua mente e você não está percebendo. Primeiro ídolo, ídolo da tribo. O ídolo da tribo é a capacidade humana de generalização. O que é isso? Se eu tenho uma experiência na minha vida, eu vou achar que isso se reflete para todo mundo. Por exemplo, digamos que eu gosto de comer queijo. Eu já vou generalizar, não, todo mundo gosta de queijo. E quando eu encontro alguém que não gosta de queijo, eu fico assim, como é possível você não gostar de queijo? Agora traz um outro exemplo para você. Imagina você onde você vive, no seu bairro, na sua cidade. Será que você, a partir da sua experiência pessoal, você acha que todo mundo deve se comportar da sua forma? Só porque você tem algumas coisas, você acha que todo mundo tem? O ídolo da tribo, Francis Bacon vai dizer que é essa capacidade humana de querer generalizar as coisas, porque nós não temos uma visão ampla. Lá pra frente nós vamos conhecer Schopenhauer, que vai falar muito sobre essa questão da nossa amplitude de visão. O segundo ídolo, ídolo do mercado. Ídolo do mercado são os erros de linguagem e a nossa falta de precisão. Por exemplo, se alguém pergunta para você como você está se sentindo, aí você diz, eu não sei, eu tô me sentindo meio quente, meio frio. Isso na verdade não quer dizer muita coisa. Francis Bacon vai dizer que toda vez que nós não definimos as coisas com precisão, nós estamos sofrendo pelo ídolo do mercado, porque nós cometemos erros linguísticos. Quando nós tentamos explicar alguma coisa através da linguística em que ela não tem explicação ou está sendo definida de forma equivocada. Quantas e quantas vezes nós temos brigas com pessoas porque alguém fala uma coisa e nós entendemos de forma equivocada. A pessoa diz uma coisa, nós já perdemos totalmente a paciência. Esse é o ídolo do mercado. Terceiro, ídolo do teatro. Francis Bacon vai dizer que o ídolo do teatro são aquelas teorias que nós criamos e que não é baseada no mundo físico. Por exemplo, eu posso ler uma história de ficção que tem toda a sua função, tem todo o seu papel, mas se eu não tomar cuidado e começar a trazer essa história de ficção achando que ela se reflete no mundo físico, eu estou cometendo esse erro do teatro. Erro do teatro é quando eu vejo coisas na televisão, na novela, nos filmes, e eu acho que isso é a resposta do mundo físico. Eu acho que isso que eu vi na televisão, que eu vi no livro, isso condiz com a realidade. Francis Bacon vai dizer muitas vezes, nós usamos palavras difíceis como sofistas, lembra? No vídeo que nós conversamos lá sobre Platão. Francis Bacon vai dizer que muitas vezes nós usamos de superstição para tentar explicar coisas do mundo físico. Por exemplo, quem nunca ficou com medo de sexta-feira 13, de passar embaixo de uma escada, de gato preto? Quantos e quantos pobres gatinhos pretos foram mortos por conta de superstição? Esse ídolo do teatro é quando nós trazemos superstições de um mundo imaginário, de um mundo fantasioso, como se ele refletisse a realidade do nosso mundo físico. E o quarto e último é o ídolo da caverna. É quando nós humanos tentamos impor a nossa visão humana no universo. Por exemplo, quando eu digo o universo é amor. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? O universo é consciência. Já ouviram isso? Aí eu pergunto para vocês, será que o universo realmente é amor? Ou esse é um conceito humano que eu tento transmitir para o universo? Se nós olharmos o buraco negro, se nós olharmos meteoros, planetas, existe uma violência muito grande no universo. Será que isso realmente
realmente é amor? Será que a gente precisa colocar a palavra amor para definir um fenômeno natural? Segundo Francis Bacon, o ídolo da caverna é quando nós tentamos colocar a nossa visão humana no universo como um todo. Por exemplo, eu vejo um cachorrinho fazendo alguma coisa, aí eu olho e digo: ai, olha só, tá com cara de culpado, ele quebrou alguma coisa, mas agora tá se sentindo culpado, olha, tadinho, tá me pedindo perdão. Ou seja, nós estamos inferindo a nossa percepção humana no animalzinho de estimação, e nós achamos que o animal se comporta de acordo com a nossa visão e não de acordo com a visão dele em si. Então, o ídolo da caverna é quando nós, seres humanos, tentamos impor a nossa visão humana no universo em si. E aí está os 4 ídolos. Se pergunte se você, nessa sua jornada pela espiritualidade, pela filosofia, pela religião, pela política, pelo autoconhecimento, será que existem esses ídolos na sua vida e você não está se dando conta? Será que existe o ídolo do teatro, o ídolo da caverna, o ídolo do mercado? Será que esses ídolos todos fazem parte da sua vida e você não se dá conta? E eu deixo vocês, meus amigos, com esse terceiro vídeo da nossa série de 5 vídeos, uma descrição muito breve dos pensamentos mais importantes de alguns filósofos. Tranquilidade de coração e clareza de razão.